Reunião ordinária do dia 28/6/2016. Solicita ao seu secretário que faça chamar os vereadores. Vereador Carlos Valdir. Vereador Dilermano Melo. Presente. Vereador Giovanni Meneghelli. Vereador João Carlos. Presente. Vereador Juscelino Gonçalves de Jesus. Presente. Vereador Zé Maria Roveta. Presente. Vereador Beto Calimã. Presente. Vereador Robson Matos. Vereadora Rosemary Pires. Vereadora Terezinha Visoni. Vereador Valber Salarini. Havendo número legal sobre as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo, declaro aberta a presente sessão. Submeta em discussão a aprovação à ata da sessão ordinária do dia 21/6/2016. Se o vereador quiser fazer alguma observação, que faça nesse momento. Não havendo nenhuma manifestação, declaro a ata aprovada. Solicito ao secretário que faça a leitura do material constante no expediente. Indicação número 39 de 2016, de autoria do vereador Juscelino Gonçalves de Jesus. Vem, através do presente, indicar e solicitar providências pertinentes e urgentes no que diz respeito a processo em curso por essa Secretaria de Saúde, referente à contratação de software, objetivando implantação de prontuário eletrônico e ou outras atividades correlatas, pelo que passa a expor. A Secretaria Municipal de Saúde está em fase eminente de concretizar negócios para aquisição de software de gerenciamento de atividades de saúde para esta secretaria. Ocorre que no passado já houve tal aquisição e instalação de software semelhante e com finalidade similar. Tal assunto foi discutido no Conselho Municipal de Saúde e das informações obtidas consta que o atual sistema não faz o interfaceamento entre as unidades e os sistemas de outros atores, não importando dados de um sistema para o outro. Ocorre que o atual sistema já está implantado e houve custo ao erário público, estando durante 3 anos e 3 meses do atual governo em pleno funcionamento, para somente agora o governo se dar conta de que necessita implantar sistema similar. Isso há 6 meses do fim de mandato. Ocorre que a firma que irá implantar tal software, que está na iminência de assinar contrato, não demonstra experiência em nosso território, já que o representante da firma, em explanação no Conselho Municipal de Saúde de Anchieta, informou que não possui nenhum sistema similar implantado no Espírito Santo e indicou apenas uma cidade no interior de Minas onde atua. Não obstante, isso se trata de um sistema de interfaceamento que irá demorar, segundo a referida firma, que irá promover o implante, aproximadamente 6 meses para ser totalmente implantado. Isso se as condições oferecidas pela Secretaria de Saúde forem favoráveis. Somos sabedores de que a Secretaria de Saúde necessita fazer aquisição de tablets para o sistema. Isso se tivermos apenas focalizando a atuação dos agentes comunitários de saúde. Sabemos que os tablets são indispensáveis ao fornecimento de dados para o sistema ser abastecido de informações, para que possa compactar informações da saúde, a fim de que possa funcionar. Isso fora as demais dificuldades, tais como: 1. Sistema de internet que não existe com qualidade suficiente. 2. Cabeamento, interligando as unidades de saúde, permitindo circular informações. 3. Interfaceamento com o laboratório municipal, visando o recebimento dos exames ali realizados, objetivando agilizar o sistema. 4. Interfaceamento com a Secretaria de Saúde, visando a compactação de dados. 5. Mesma necessidade com a vigilância epidemiológica e sanitária do município. 6. Tudo isso sem focalizar as demais necessidades que, por ora, a Secretaria de Saúde não oferece como suporte necessário ao funcionamento do sistema. 7. Falhas semelhantes são observadas no sistema anteriormente implantado e que agora querem repetir, sabendo que o que já está em curso na Secretaria
não atendeu ao Sistema Municipal de Saúde por exatamente esbarrar nas citadas deficiências. 8. Acrescente-se a isso o fato de que o sistema terá um custo de R$ 1.680.000, quando na mesma sessão do Conselho, a própria Secretaria de Saúde informava estar em falta de 34 medicamentos no sistema, muitos dos quais pertencentes à lista do REMUNE, cuja obrigatoriedade é precípua. 9. Acrescente-se a isso também que já está prevista uma cobrança de R$ 33.000 mensais a partir de uma data não definida, após a implantação, a título de manutenção do sistema. 10. Também é significativo observar que o município alega dificuldades financeiras, estando até sofrendo corte de energia elétrica em vários prédios públicos da municipalidade. Ultimamente, o que mais a mídia divulga diariamente é que o dinheiro mal aplicado ceifa vidas por ausência de medicamentos, exames e consultas especializadas, em função de deliberações desastrosas da administração pública, isso sendo focalizado em todo o país. Assim sendo, resolve, através do presente, recomendar à Secretaria Municipal de Saúde que abstenha-se de formalizar o referido contrato, evitando a superposição de aquisição e aguardando melhor avaliação, bem como melhor época financeira para reavaliar a medida pretendida. Anchieta, 28 de junho de 2016, Jocelyn Gonçalves de Jesus, vereador. Indicação número 39/2016 para conhecimento do plenário. Indicação número 37 de 2016, de autoria do vereador Robson Matos dos Santos. A iluminação pública é serviço indispensável à manutenção da segurança pública. Nos últimos dias, foram recebidas informações acerca de alguns bairros do município de Anchieta que estão sofrendo e fazendo os moradores passarem perigo, em virtude de postes de energia que estão com as lâmpadas queimadas. É importante frisar que a população paga pelos serviços de iluminação e corre grande perigo com a ausência dessa iluminação, que atinge tanto os munícipes na sua integridade física, quanto o patrimônio desses munícipes. Com o intuito de resolver a situação alures citada e evitar a ocorrência de possíveis danos, até mesmo aqueles danos sem chance de reparação, o vereador Robson Matos dos Santos indica ao secretário municipal de infraestrutura, senhor Alessandro Tobias Matos, que seja providenciada a manutenção dos postes de energia, com a troca das lâmpadas queimadas das seguintes localidades. Localidade de Ubu, depois do restaurante Peixada do Garcia, na rua Mário Pereira das Neves, na rua Ronilson Queiroz Júnior, no bairro Portal de Anchieta, e no bairro Alvorada, próximo à rua Manuel Lisboa. Plenário Ulisses Guimarães, 17 de junho de 2016, Robson Matos dos Santos, vereador. Indicação 37/2016, autor vereador Robson Matos dos Santos, para conhecimento plenário. Indicação número 38 de 2016, de autoria do vereador Robson Matos dos Santos. As placas de trânsito têm imperiosa função informativa e orientativa, que fazem um trânsito mais organizado e seguro. Segundo informações, as placas de sinalização que se localizam ao longo da via que vai da Escola de Novo Horizonte, sentido Ponte de Anchieta, estão com a visualização prejudicada, em função do crescimento de vegetação arbórea, galhos. Com o intuito de resolver a situação alures citada e evitar a ocorrência de possíveis acidentes, na busca de um trânsito mais seguro, o vereador Robson Matos dos Santos indica ao secretário municipal de Meio Ambiente, senhor Naelso Lima Almeida, que seja providenciada a poda da vegetação arbórea que está impedindo a visualização das placas de sinalização de trânsito, distribuídas ao longo do acostamento da via, que vai da Escola de Novo Horizonte, sentido Ponte de Anchieta. Plenário Ulisses Guimarães, 17 de junho de 2016, Robson Matos dos Santos, vereador.
Indicação 38/2016. Do vereador Robes Matos Santos para conhecimento plenário. Requerimento número 181 de 2016, de autoria da vereadora Terezinha Visoni Mesadri. Ao secretário de Infraestrutura, senhor Alessandro Tobias Matos, bem como a vigilância sanitária nos termos a seguir. Requeiro ao senhor secretário e à vigilância sanitária que providencie a limpeza e a retirada do acúmulo de caramujos que estão alojados no asfalto que dá acesso ao segundo trevo de Iriri e o bar do Jadir, próximo à pousada da Memeia. Essa vereadora preocupada com a segurança das pessoas que ali passam e frequentam, e como a epidemia de caramujos está se alastrando muito rápido, requeiro ao nobre secretário e à vigilância que atendam a essa solicitação em caráter de urgência e, dessa forma, evitarmos maiores problemas. Esperamos que este requerimento seja acolhido pelo plenário desta Casa de Leis para que, no exercício de sua função fiscalizadora, seja possível manter nossa cidade em perfeitas condições e um trânsito mais seguro e confortável. Plenário Ulisses Guimarães, 24 de junho de 2016, Terezinha Visoni Mesadri, vereadora. Requerimento 181/2016, autor vereadora Terezinha Visoni Mesadri. Em votação, senhor vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 182 de 2016, de autoria da vereadora Terezinha Visoni Mesadri. Requer ao senhor secretário de Infraestrutura, Alessandro Tobias Matos, nos termos a seguir. Requeiro que providencie a iluminação na comunidade de Inhaúma, Iriri, neste município, tendo em vista que ruas estão com lâmpadas queimadas e, com isso, está perigoso andar, principalmente à noite, e também tem vários estudantes adolescentes que lá residem. Esperamos que este requerimento seja acolhido pelo honrado plenário desta Casa de Leis e que encaminhe cópia deste. Plenário Ulisses Guimarães, 24 de junho de 2016, Terezinha Visoni Mesadri, vereadora. Requerimento 182/2016. Autora, vereadora Terezinha Visoni Mesadri. Em votação. Senhor vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 185 de 2016, de autoria do vereador João Carlos Simões Nunes. Que seja encaminhado ao secretário municipal de Infraestrutura, senhor Alessandro Tobias Matos, o seguinte pedido de providência. Que seja feita a reforma da quadra esportiva da comunidade de Arerá, pois a atual está degradada. A referida quadra é uma das únicas opções de lazer dos moradores, em especial adolescentes e jovens que praticam o esporte. Atualmente, a mesma está totalmente deteriorada, telas alambradas irregulares, faltando pintura, a cobertura encontra-se enferrujada e, com isso, o risco de ceder e outros serviços de recuperação. Tal pedido faz necessário, pois as quadras poliesportivas são uma forma de incentivar e valorizar a prática de esportes, tendo em vista os benefícios que o esporte oferece para toda a sociedade. Certo de vossa compreensão, nestes termos aguardo atendimento a esta solicitação. Plenário Ulisses Guimarães, 27 de junho de 2016, João Carlos Simões Nunes, vereador. Requerimento 185/2016, autor vereador João Carlos Simões Nunes. Em votação. Senhor vereador, favorável, permaneça como se encontram. Aprovado. Requerimento número 186 de 2016, de autoria do vereador Jocelyn Gonçalves de Jesus. Requeiro nos termos do artigo 22 da Lei Orgânica do Município de Anchieta, combinado com o artigo 44, inciso 10 e artigo 233 e seguintes do Regimento Interno dessa Casa de Leis, após ouvido plenário, seja convocado, através do excelentíssimo prefeito municipal,
senhor Marcos Vinícius Doelin Gerassade, sob pena de crime de responsabilidade, o secretário municipal de governo, senhor Marcelo Lopes Dalbon, e gerente de planejamento, Cláudia Cunha Loyola Bularmac, para comparecer a essa Câmara no dia 4 de julho de 2016, às 10 horas, na sala anexa ao plenário Ulisses Guimarães, para prestar esclarecimentos sobre finanças públicas e, em especial, sobre ordem cronológica de pagamento efetuados e ainda a serem efetuados e relação de empenhos e liquidação, bem como políticas de contingenciamento. Anchieta, 27 de junho de 2016, Jocelyn Gonçalves de Jesus, vereador-presidente. Requerimento 186/2016. Autor, vereador Jocelyn Gonçalves Jesus. Em votação. Senhor vereador favorável, maneira como se encontram. Aprovado. Requerimento número 184 de 2016, de autoria do vereador Dilermando Melo, requer que seja consignada em ata de seus trabalhos voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Carmelita Mota Crisóstomo, moradora da comunidade de Recanto do Sol, que deixará muitas saudades para seus familiares e a todos aqueles que tiveram a felicidade de conhecê-la e com ela conviver enquanto esteve em vida. Que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, console o coração de seus familiares e amigos, que com certeza sentirão essa perda irreparável, e que possa convertê-las em boas lembranças. Que seja dada ciência dessa à família enlutada, com votos de sentidas condolências, e que possa ser reservado 1 minuto de silêncio em sua memória. Plenário Ulisses Guimarães, 27 de junho de 2016, Dilermando Melo, vereador. Requerimento número 180 de 2016, de autoria do vereador Dilermando Melo. Requer que seja consignada em ata de seus trabalhos voto de profundo pesar pelo falecimento de João da Vitória Marquese, que com sua ternura tocou os corações e deixará muitas saudades para seus familiares. Em momentos como estes, palavras não são suficientes para externar o sentimento que nos sobrevém. Perder um ente querido não é fácil, principalmente se for um filho ou neto ainda criança, porque sempre temos a certeza de que o futuro lhes pertence. A pior dor que alguém pode viver é ver um ente amado partir. Que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, console os vossos corações, convertendo vossa dor em compreensão dos propósitos infinitos do Senhor. Que vocês se recordem dele com amor, tendo a certeza de que ele é mais uma flor no jardim do Senhor e viverá para sempre em seus corações. Que seja dada ciência dessa família enlutada, com votos de sentidas condolências, e que possa ser reservado 1 minuto de silêncio em sua memória. Plenário Ulisses Guimarães, 14 de junho de 2016, Dilermando Melo, vereador. Requerimento número 183 de 2016, de autoria da vereadora Terezinha Visone Mesadre. Requer votos de pesar ao senhor José Nelson dos Santos e dizer que nos sentimos incapazes de encontrar palavras de consolo neste momento difícil. Desejamos expressar nosso profundo pesar pela morte do nosso querido amigo. Diante disso, apresento minhas condolências, pedindo a Deus forças para que, diante da fé, possam caminhar junto a ele. Solicito que seja encaminhado à família enlutada cópia deste. Plenário Ulisses Guimarães, 27 de junho de 2016, Terezinha Visone Mesadre, vereadora. Requerimento e voto profundo pesar, número 183, da vereadora Terezinha Visone Mesadre. Requerimento de voto pesar 180 do vereador Dilermando Melo. E requerimento
de voto profundo pesar 184/2016 do vereador Dilermando Melo. Em votação. Senhores vereadores favoráveis, fiquem de pé e aguardem um minuto de silêncio. Obrigado. Requerimento número 187 de 2016, de autoria da vereadora Rosiméry Rovetta, ao senhor Alessandro Tobias Matos, secretário municipal de infraestrutura, no seguinte sentido: solicito que seja dado continuidade aos trabalhos de pavimentação das ruas do balneário Praia dos Cacelianos, em especial a rua Rogério da Silva Mendes, primeira rua após a Avenida Beira-Mar, no sentido Praia da Guanabara, que por motivo desconhecidos foram interrompidos. Aproveitando a oportunidade, solicito ainda que seja dada uma atenção especial também aos tambores coletores de lixo, que são escassos, e à iluminação pública, que é insuficiente. Dessa forma, espero poder contar com o apoio de todos os nobres vereadores para aprovação da presente propositura. Plenário Ulisses Guimarães, 27 de junho de 2016, Rosiméry Rovetta, vereadora. Requerimento 187/2016, autora vereadora Rosiméry Rovetta. Senhor vereadores favoráveis, permaneça como se encontra. Aprovado. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Anchieta, a mesa diretora da Câmara Municipal, composta pelos senhores vereadores abaixo assinados, considerando a necessidade de repasse urgente de recursos para a Sociedade Pestalozzi Cativar de Anchieta, requer a dispensa de interstício e inclusão na pauta de ordem do dia do projeto de lei número 18 de 2016, de iniciativa do Poder Legislativo, Executivo, no caso. Nesses termos, pede deferimento. Anchieta, 27 de junho de 2016, assinada pela mesa diretora. O projeto já foi lido? Requerimento da mesa diretora para que o projeto de lei número 18/2016, iniciativa do Poder Executivo, tramite na ordem do dia. Senhor vereadores favoráveis, dispensa de interstício, permaneçam como se encontram. Dispensa de interstício aprovado, projeto na ordem do dia. Anchieta, 16 de junho de 2016. Ofício número 62/2016, da Associação Pestalozzi de Anchieta, para a Câmara Municipal de Anchieta, aos cuidados do presidente Jocelyn Gonçalves de Jesus. Assunto: encaminhamento, prestação de contas, convênio número 24/2015. Estamos encaminhando em anexo a prestação de contas dessa entidade, conforme convênio Associação Pestalozzi de Anchieta, Fundo da Infância e do Adolescente, referente ao saldo no valor de R$ 17.727,09. Sem mais para o momento, agradecemos a atenção e colaboração prestada a essa entidade. Atenciosamente, Heloísa Maria Marquese Nogueira, diretora-presidente. Anchieta, 20 de junho de 2016. Ofício número 20/2016 do MEPS, Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo, para a Câmara Municipal de Anchieta. Ao ilustríssimo senhor presidente da Casa, Jocelyn Gonçalves de Jesus.
Assunto: encaminhamento, prestação de contas, convênio número 016/2015, MEPS/Prefeitura Municipal de Anchieta/creches. Estamos encaminhando a prestação de contas dessa entidade, conforme o convênio número 016 de 2015, referente à 9ª parcela, convênio 16/2015, repassada em 8/6 de 2016, no valor de R$ 85.250, para a manutenção das creches, referente ao período de maio de 2016. Agradecemos a atenção e colaboração prestada a essa entidade. Sem mais no momento, aceite nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Matheus Ramos, contador do MEPS. Desbancando a mentira. Fiquei sabendo que divulgaram por intermédio de WhatsApp que a Câmara estaria atrapalhando a administração, votando contra a possibilidade de utilizar depósitos judiciais. Importantíssimo desmascarar mais essa mentira. A Câmara já havia concedido tal possibilidade à administração, e a prova disso é que o município, em maio deste ano, arrecadou aproximadamente R$ 7 milhões em depósitos judiciais, conforme faz prova o documento abaixo, demonstrativo da Receita. Contudo, resta ainda esclarecer o fato de que não irá esta Casa de Leis pactuar com a má gestão atual. Não daremos ao prefeito cheque em branco, sem que vejamos os esforços que deveriam estar sendo feitos pela administração e não foi feito. Temos responsabilidade com o interesse de nossa população. Imperioso reforçar ainda que os depósitos advêm de ações judiciais. E quais são as garantias que o município tem de que será vencedor em todas? Mais importante ainda, qual foi o pacote de medidas adotada pela administração com vistas a conter os gastos desnecessários, tais como contratações supérfluas, como call center, serviço de telefonia para marcação de consultas que não funciona? Cadê o contingenciamento de despesas? Cadê o planejamento para corte de gastos, etc.? Mais uma vez que a administração continua gerando despesas sem expectativa de receitas. O governo do Estado, antes de lançar mão de tal medida, já havia estabelecido um forte arroxo econômico, estabelecendo um pacote de medidas para somente agora, depois do planejamento anterior, requerer autorização da Assembleia Legislativa. Ressalte-se o fato de que deve o governo do Estado celebrar um termo de compromisso com o Tribunal de Justiça na operacionalização do resgate do recurso. Tais informações podem ser acessadas na íntegra do jornal A Gazeta de hoje, terça-feira, dia 28 de junho de 2016, página 23, abaixo, ou outras informações no endereço www.gazetaonline.com.br. Por fim, importante relembrar que a Câmara devolveu para a administração nos últimos 3 anos o total de R$ 11.964.683,12, que foram pela Câmara economizados. Terminado a leitura do material de expediente, passamos para a ordem destinada aos senhores vereadores, baseado no artigo 166, parágrafo 1º do Regimento Interno. Temos inscrito o vereador Dilevando Melo para fazer uso da tribuna pelos seus 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, público aqui presente, ouvintes da Rádio Sim, internautas. Senhor presidente,
Gostaria de iniciar minha fala parabenizando a comunidade de Recanto do Sol, da qual faço parte, sou morador, pela festividade desse final de semana. Uma festa muito boa, apesar de toda a dificuldade encontrada, que sabemos que por falta de recursos, oriundos de falta de receita, de tudo, então as comunidades hoje em dia estão muito prejudicadas em relação a festas. Mas com esforço da comunidade, esforço do senhor presidente, a festa foi muito boa, graças a Deus, transcorreu tudo na maior normalidade. Apesar do desabafo do senhor presidente da associação, com toda razão, de não ter conseguido auxílio apoio por parte de nós vereadores, como ele citou, mas veio tudo de última hora, e a gente não tem fábrica de dinheiro para poder estar ajudando de última hora. Existe uma coisa chamada programação, que se a gente não cumpri-la, a gente acaba tendo problemas financeiros. Então, quando pedem com antecipação, a gente procura ajudar no que for possível. Mas quando se chega na quinta-feira e pede para sexta, aí milagre a gente não faz e fábrica de dinheiro nós não temos. Mas assim, mesmo assim, gostaria de parabenizar a comunidade pela festa, por tudo, pelo transcorrer, não houve nenhum problema. Agradecer o pessoal da Cavalgada Fazenda Brejal, que compareceram na festa para brilhantar a festa. Houve um futebol que já é típico da comunidade, que os homens vestidos de mulher, é um futebol de saia, que sempre tem. Então foi tudo muito bom, muito bem organizado. Então, desse jeito, parabenizar a toda a comunidade. Hoje também, senhor presidente, através das redes sociais, pouco antes de vir para cá, eu estava vendo um vídeo em relação a Samarco. Muito bonito, mostrando as casas, mostrando tudo. Eu até compartilhei esse vídeo, mas volto a afirmar que a Samarco, se quiser mudar a impressão do povo em relação a ela tem que ir para as grandes redes e mostrar o que está sendo feito. Porque todo dia, senhor presidente, o que aparece da Samarco foi o acidente. É o trágico. É o que aconteceu, é o que prejudicou. Mas a Samarco não está indo para as redes sociais, nos horários nobres, mostrar o que ela fez. O Face, a gente compartilha, a gente procura mostrar para todo mundo. Mas o acesso não é tão grande, igual o horário nobre de uma TV grande. Vai para lá e mostra, investe, mostra o que está fazendo. A gente só vê dizendo que ela destruiu. A gente não vê nas redes sociais, na mídia grande, alguma coisa que ela esteja fazendo de bom. Então isso vem depor contra a imagem dela, porque mostra o que ela estragou. Ela não tem coragem de pedir uma grande empresa, uma grande rede de TV, mostrar o que ela está fazendo. Então ela sai como ruim, vai sair como ruim do mesmo jeito. A Samarco tem que tomar uma posição de empresa grande e uma multinacional como ir para as grandes emissoras de TV num horário nobre e mostrar tudo que ela está fazendo. Porque até agora ela não se mexeu para fazer isso. Ela está fazendo as obras, nós estamos vendo o que está fazendo, está nos mostrando, mas perante a opinião pública grande ela não está fazendo nada, porque ela não vai lá aparecer. Então, mostrei, compartilhei, para os meus amigos que me acompanham poderem ver, mas isso é pouco para uma empresa do tamanho da Samarco. Isso é muito pouco. Ela tem que tomar uma postura de uma multinacional e ir para os grandes meios de comunicação e mostrar. Aí vai mudar a opinião pública em relação a ela, porque até agora é o Rio Doce, que já estava morto, que acabou de morrer com a lama, mas o culpado foi a Samarco. Ela virou uma coisa chamada boi de piranha. Ela vai ter que pagar por uma coisa que realmente fez, mas que já vinham fazendo há anos, que era matar o Rio Doce.
e ela entrou por último agora, então vai pagar o pato mesmo. Não tenhamos dúvida que o culpado por tudo que já vinha acontecendo antes e agora foi a Samarco. Então, é uma postura dessa. Inclusive, nós tínhamos uma viagem marcada para amanhã, foi desmarcada, para nós irmos em Mariana, a convite da Samarco também. Estamos aguardando uma nova programação para que a gente possa ir lá e ver realmente o que está acontecendo. Para poder chegar aqui e dizer o que nós vimos, não o que nós ouvimos. Também hoje fiquei muito feliz em ver a reinauguração da zoonose em Guarapari. Olha, ficou uma coisa muito bonita. Quiçá tivéssemos nós também uma igual. Carros novos, uma área nova, tudo bem equipado, com remédios, com tudo. Gente, a gente tem um orçamento maior que Guarapari. Então, algum problema existe. Temos que nos corrigir. Porque uma cidade maior que a gente, com uma arrecadação menor que a gente, não pode estar fazendo mais que a gente. Alguma coisa existe de errado. Então, temos a obrigação de ver aonde estamos errando. Não adianta criticar A ou B. A gente tem que olhar para dentro e ver o que está acontecendo. Temos que nos corrigir. Guarapari conseguiu um hospital, nós não conseguimos. Estamos aqui fazendo sessão extraordinária para conseguirmos aprovar uma verba para o hospital pagar dívida. Porque nós tivemos prazo, fizemos hoje uma sessão extraordinária para liberar uma verba de R$208 mil, porque já vai entrar em período eleitoral e esse dinheiro não poderia ser liberado. Para o nosso hospital que está agonizando, para ele não acabar para não morrer mais rápido. Então, a preocupação é grande. Por que fazem e por que nós não fazemos? Também hoje, antes da sessão pela parte da manhã, estava descendo para vir para o plenário, fui procurado por um motorista que encontrou eu, se a vereadora Merinha me permite, e se o vereador Beto Calimã também me permite, procurou a nós três para pedir que eu ajudasse os motoristas em relação às diárias, porque já vai para 1 mês e meio que eles não recebem as diárias, e eles são obrigados a gastar o dinheiro deles. Ora, da onde mais se tira e não se repõe, uma hora seca. Então, pedir ao secretário de saúde, à secretária de saúde interina, que ela possa estar olhando isso, vendo o que está acontecendo, para que os motoristas não passem necessidade, porque eles estão gastando o que eles têm. Então, daqui a pouco vai acabar e eles vão ter problema. Então, foi uma solicitação dele, junto a nós. Então, nós pedimos que a secretaria possa estar vendo, não temos certeza também, porque nos procurou e nos falou, acreditamos na palavra do motorista. Então, que eles possam ser ajudados nisso, no que é de direito deles, nesse quesito. No mais, uma boa noite a todos e um bom feriado e até quinta-feira que vem. Obrigado. Terminada a palavra, o vereador Dilermano, convido o vereador Valber Salarim a fazer uso da tribuna por seus 10 minutos. Boa noite a todos, nos prestigiam com a presença. Boa noite, colegas vereadores. Senhor presidente, o que me traz aqui nessa tribuna hoje é fazer uma reflexão sobre a questão do emprego, ou, no lado oposto, o desemprego. Eu tenho acompanhado e andado por todo o município, pela sede, pelo interior, pelos nossos balneários, e tenho visto com muita preocupação
o desenrolar da falta de oportunidade. Eu estou muito preocupado com as famílias de Anchieta. Nada pior para uma família ou para um pai de família que vê no final do mês chegando, as crianças pedindo, a despensa esvaziando, a geladeira secando e nenhuma perspectiva de renda ou de emprego. Isso, eu acho que é um dos piores castigos para o homem, para a família, essa falta de esperança, de oportunidade. Eu tenho visto isso muito em Anchieta. Essa é uma grande reflexão que eu queria fazer aqui, porque nós estamos com vários processos desdobrando nesse momento. A Samarco, finalmente agora, demitindo ou aplicando a demissão voluntária aos seus funcionários. As terceirizadas já tinham demitido todos os funcionários, ou quase todos os funcionários. Agora, a Prefeitura, no recente chamamento de DT, diminuiu drasticamente a quantidade de postos de trabalho, tanto para a ASB como para guardas patrimoniais. Então a gente tem visto a falta de esperança crescer. E existe alternativa, senhor presidente, colegas vereadores. Nós temos que buscar alternativas para a geração de emprego e renda em nossa cidade. Existem alguns caminhos que têm que ser percorridos. Por exemplo, a atração de outras empresas em vários ramos da atividade para vir para Anchieta, através de uma estruturação de um polo, de uma área empresarial, para que elas possam realmente se sentir atraídas por Anchieta, porque Anchieta tem mão de obra, agora mais do que nunca, disponível para o mercado, qualificada, preparada, para todas as áreas. Então, não é dificuldade nenhuma, desde que o município prepare as suas bases, invista realmente naquilo que é importante para o município, que é geração de emprego e renda, e atraia novas empresas. Incentivo às micro e pequenas empresas, principalmente através da aplicação da Lei 147, a Lei das Micro e Pequenas Empresas, dando oportunidade para que essas empresas possam participar de licitações com vantagens de oportunidade. E, em especial, a capacitação da população que está disponível para o mercado em outras áreas de atividade. Em especial, nós podemos citar o turismo, o artesanato, e assim como outras áreas de geração de emprego e renda. Na verdade, colegas, na verdade, todos, nós precisamos fazer um pacto em prol das famílias anchietenses. Esse pacto tem que ter a participação do governo federal, tem que ter a participação do governo do Estado do Espírito Santo, tem que ter a participação do município, das lideranças políticas, religiosas, partidos, um pacto de salvação das famílias, um pacto de salvação do emprego de Anchieta. Então todos, por que eu falo isso? Porque todos os investimentos que nós estamos vendo da Samarco, também colocado aqui pelo colega vereador Dilermano, estão sendo direcionados para a recomposição do Rio Doce. Ótimo, o Rio Doce precisa realmente ser salvo, a Samarco tem que investir bastante dinheiro lá. Mas e as famílias de Anchieta? Quem está preocupado em criar oportunidades? Eu estou fazendo várias conversas a nível de governo do Estado para interferir junto à Samarco para que esse recurso que vai ser destinado a uma fundação também seja destinado para Anchieta. Porque é ótimo
salvar o meio ambiente. Perfeito salvar o Rio Doce, mas é primordial salvar as famílias anchietenses da falta de esperança, da falta de emprego, da falta de oportunidade. Então esse é o pacto que nós temos que construir a partir de agora. Um pacto de salvação do emprego, salvação das famílias de Anchieta. Boa noite. Terminada a palavra, o vereador Valber Salim, convido o vereador Robinho a fazer uso da tribuna por seus 10 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, secretários municipais, Fábio Teles, Nebiela, Marcelo Dalbon e ouvintes da Rádio Sim. Inicie, senhor presidente, as minhas palavras falando da situação da Samarco. Já que os meus antecessores também falaram, eu também não poderia deixar de manifestar aqui o que eu penso em relação a essa situação. Nós também temos uma grande preocupação, até por conta de que na segunda e terça-feira nós temos vários conhecidos e amigos que assinaram o PDV. E isso nos deixa em estado de preocupação, até por conta de que eles receberão uma quantia, hoje uma quantia significativa, 50, 60, 80, 100 mil, alguns mais, porém o dinheiro acaba. E acabando, o que esses amigos, o que esses conhecidos farão? Então é motivo de preocupação. E preocupação por conta de que uma atitude talvez impensada por parte de algumas pessoas que estão à frente de um processo e não vê o final deste processo. Digo isso por conta de que se a pelota do minério de ferro estivesse como estava há um tempo atrás, pouco mais de R$200 a tonelada, eu tenho certeza que já estaria liberado. Como hoje o minério está em baixa, não está dando o dinheiro, o lucro devido, ICMS e outras coisas mais, então por conta disso amarra-se. Então são coisas que nós devemos fazer essa reflexão. Também, senhor presidente, eu também não poderia deixar de falar em relação à questão dos depósitos judiciais. Nós sabemos que hoje esta casa irá apreciar o veto, mensagem de veto número 18, e desde o início dessa criação, dessa lei que foi quando foi proposto aqui nessa casa para revogar essa lei, a lei 1151 de 2015, este vereador se posicionou contrário e hoje também não vai ser diferente, eu vou manter favorável ao veto, porque já foi falado aqui, o nosso então governador já esteve aqui recebendo uma comenda desta casa e muitos aqui, colegas vereadores, sempre renderam elogios ao nosso governador, dizendo que é um bom gestor, que tem uma visão lá na frente. Todos gostam de trabalhar com ele porque é um excelente professor, e este professor hoje soltou aí na Gazeta que também vai utilizar dos depósitos judiciais e vai resgatar uma quantia significativa, a cerca de 125 milhões. Isso é para manter as finanças. Então, se nós
vemos e entendemos que o então governador é um professor, uma pessoa que merece o nosso respeito em termos de gestão, se ele está utilizando dessa lei complementar, a lei 151, então eu vejo por que, não vejo o motivo para esta casa fazer um projeto de lei, a meu ver, inconstitucional, porque é matéria do Executivo, e esta casa fez um projeto para revogar essa lei. Então, eu entendo, porque algumas matérias são concorrentes, pode tanto o vereador quanto o Executivo, mas tem matérias que só cabe ao Executivo. E nós aqui, hoje, revogando essa lei, nós não estamos sendo legislativo, nós queremos ser executivo, porque isso é a matéria típica de executivo. Então, eu já me posicionei em relação a essa lei lá atrás e vou continuar nesta linha. Também foi falado aqui em relação a extraordinária que nós tivemos aqui hoje de manhã. E hoje de manhã nós votamos um projeto para o hospital, 208 mil, que esta casa vai devolver para o Executivo, para que o Executivo repasse para o hospital. Nós fizemos, foi em consenso com todos os vereadores, estivemos aqui hoje cedo, votamos até 208 mil. E é importante ressaltar que quando o vereador participa de uma extraordinária, o vereador não recebe, por conta de que às vezes nós ouvimos aí na rua que o vereador às vezes faz extraordinário para receber salário extra. E nós não recebemos, nós recebemos só o que vocês veem lá no portal da transparência, que é o subsídio que está lá, que todo mundo já é de conhecimento de todos. Também quero parabenizar também a festa do Recanto do Sol, eu que não estive, mas nós sabemos que Nel esteve à frente como presidente daquela comunidade e conduziu de forma proficiente. Então eu parabenizo a comunidade do Recanto do Sol. Também tenho que falar também em relação aos DTs. Essa nova chamada, nós sabemos que nasceu fruto de uma ação do sindicato. O sindicato propôs essa ação, é importante que fique claro, e, lamentavelmente, o prefeito não restou nenhuma outra alternativa a não ser fazer uma nova chamada. Por conta disso, nós temos muitos amigos, conhecidos em dificuldade. Dificuldade que nós só sentiremos daqui mais uns meses, por conta, alguns receberão agora as rescisões e depois quando acabar as rescisões, porque temos que pagar a água, a luz, a alimentação, e aí? E depois? Então aqui fique bem claro, porque eu já ouvi dizer, porque foi ação proposta pelo vereador Beto, vereador Robinho. Não existe. Foi o sindicato que propôs essa ação e nasceu tudo isso. Também quero parabenizar a administração, o prefeito, pela inauguração da quadra hoje, agora à tarde, dos Castelhanos. Nós sabemos que hoje a dificuldade do município é muito grande, mas o prefeito mesmo assim vem honrando seus compromissos, reformou a quadra e a quadra ficou maravilhosa. São as minhas palavras e boa noite. Convido o vereador Beto Calimã a fazer uso da tribuna pelos seus 10 minutos. Senhor presidente, cumprimentando a Vossa Excelência, cumprimento meus pares vereadores, cumprimento o meu filho Léo presente, aos secretários municipais, a todos.
Senhor presidente, este vereador aqui adoça por completo as palavras do vereador Robson Matos dos Santos. O governador do estado tem hoje em perca em sua receita de janeiro a maio deste ano, 259 milhões. E ele está lançando mãos dos depósitos judiciais. Então, será que o governador é incompetente? Será que o governador é mau gestor? Como? Se nós mesmo elogiamos viamente esse governador. E por que o prefeito, ao lançar a mão desses depósitos judiciais, ele não pode? A Câmara quer derrubar o veto do prefeito. Não. Eu, particularmente, senhor presidente, eu voto a favor do veto do prefeito. O governador do estado, se os senhores não sabem, está privatizando, fazendo estudo para privatizar a saúde e a educação no nosso estado. Agora, alguns vereadores chegam aqui e querem proibir o nosso prefeito a fazer privatização no nosso município, chamando a gestão de incompetente. Então, será que o nosso governador também não é incompetente? Essa é a pergunta que eu quero fazer. Amigos, o governador do estado anunciou ontem a demissão de cerca de 90 pessoas, servidores, com a fusão de algumas secretarias. Eu vos pergunto para todos, e Anchieta está demitindo? Anchieta demitiu? Apesar de toda a crise? Aonde está o mau gestor? Nós sabemos também com a saída da Inglaterra da União Europeia, segundo críticos, a crise vai aumentar muito mais no nosso país e, consequentemente, no nosso estado e no nosso município. A Samarco denuncia demissões. Eu espero que seja o mínimo possível dessas demissões, que está prevista em 1.600 trabalhadores. E isso atinge alguns trabalhadores do nosso município. Será que a Samarco demitindo também é falta de gestão do nosso prefeito? Anchieta está perdendo os royalties do petróleo a dia. Eu, como formador de opinião, como vereador desse município, eu tenho responsabilidade e estou apoiando a administração do Marco Assad nesse momento muito difícil do nosso município. O governo do estado negocia a isenção de dezenas de milhões que está devendo ao governo federal. Nós podemos afirmar que é calote? Se o governo federal também não cumpre com sua obrigação, senhor presidente, de repassar os recursos necessários para o nosso estado, consequentemente o governo do estado também não repassa para o nosso município. Eu quero aqui falar de algumas ações da nossa Secretaria de Agricultura. Segundo o secretário de Agricultura, Ney Biela, somente na agricultura do nosso município, nós entregamos
2.000 toneladas de insumos, como adubo, calcário, que foram distribuídos. Dezenas de mudas de café, palmito, que foram doados. Mais de 150 quilômetros de estradas vicinais foram melhoradas. Mais de 20 quilômetros de asfalto foram feitos. Dezenas de quilômetros aplicados em reversol, que é uma técnica que diminui a poeira, evita a lama e reduz os buracos no nosso município. Mais de 80.000 horas de tratores e máquinas agrícolas foram disponibilizadas. Atendimentos veterinários foram feitos. Análise de solo foram viabilizados pela Prefeitura. Será que a agricultura no nosso município terá prioridade com outro gestor inexperiente? Na pesca, segundo os dados da Prefeitura, mais de 300 barcos e 600 famílias vivem desse setor. A administração Marco Assad mantém uma marcenaria naval para oferecer serviços gratuitos de restauração de barcos aos pescadores cadastrados. Será que esse serviço será mantido com outro gestor inexperiente? Eu vou só fazer uma pergunta aqui aos críticos. O que vocês estão fazendo para o município? Se ficam aí com demagogia criticando pessoas incompetentes que não têm nenhum amor pelo município, que não têm nenhum amor pela população, não têm nenhum amor pelo seu semelhante, digam para mim. Senhor presidente, eu agradeço a todos, boa noite, obrigado, senhor presidente. Terminado o último orador, Beto Calimã, passo para o vice-presidente para que possa fazer uso das palavras. Com o uso da tribuna do vereador Jocelyn. Senhor presidente, colegas vereadores, assessores jurídicos, a imprensa, público presente, secretário municipal, aqui presente, assessores, Pitanga, meu amigo, Cazuzinha, a todos vocês uma boa noite. A gente vê discurso, pronunciamentos, mas ainda fala que vereadores incompetentes, pelo fato aqui, eu acho que só tem 2 inteligentes, que estão na aba do prefeito. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, muito bom, distribuição de adubo, ótimo, mas deveria primeiro pagar o que deve, para poder ter a manutenção, porque está lá e não paga. Asfalto, 20 quilômetros de asfalto, está lá, uma parte, como vereador. dizia... Uma parte, vereador. Uma parte. Agora não, depois. Como dizia o vereador Juarez, o asfalto casquinho de siri, está lá parado, porque não tem pagamento, a firma não aguentou, parou. E não deram a segunda capa ali. Quando se fala em 150 quilômetros de estradas, muito bom, é ótimo, os 150 quilômetros de estrada conservada. Realmente, as estradas do interior estão boas, muito boa em termos de estrada de barro. Mas ninguém falou que tem aí um ano quase que não chove. Porque se chover não vai ficar do jeito que está não. Já pode andar que não está mais do jeito que está. Então, julgar com fretes
é muito bom. É a coisa mais importante. Quando eles falam que o governo do Estado mandou uma lei para a Assembleia para poder resgatar os depósitos judiciários. Eu acho que tem gente surda aqui que não escuta, quando foi lida ali pela secretária, que primeiro o governo foi ao tribunal, depois o governo fez seu condicionamento, foi à Assembleia, apresentou o plano para ser aprovado. Quero perguntar, o que chegou aqui do governo para ser aprovado? Chegou na época... Uma parte, vereador. Não vou dar parte agora. Chegou na época, o governo mandou um projeto de lei para cá, e o projeto foi aprovado. Só que com o tempo passou, e o governo municipal não se preocupou com aquilo ali. Hoje, vereador, a responsabilidade nossa é com o município. Está faltando 6 meses para poder encerrar o mandato. A dívida da prefeitura é de 48 milhões. Se vocês não sabem, é 48 milhões, aproximadamente, pode chegar a mais. Se for mentira, quem mentiu foi o secretário ontem, quando trouxe aqui. Por isso que eu convoquei o secretário de governo e o seu assessor para vir aqui segunda-feira e dar as explicações. Porque da fazenda nós já temos. O prefeito carregou todo o processo da fazenda, levou para o gabinete dele. Até a senha do secretário levou. E manda pagar quem ele quer. Então nós temos que saber, sabe por quê? Nós temos que dar resposta ao povo. É quem nós temos que dar resposta é o povo. Porque nós fomos colocados pelo povo. Nós não estamos aqui para brincar. E nem para agradar. Eu não vou misturar a pessoa do prefeito com a pessoa física com a pessoa jurídica. Por quê? Nós temos um plano de governo a ser cumprido. E esse plano tem que ser cumprido. Não pode ser falar só da boca para fora e não cumprir ele. Quando nós falamos em pagamentos, demos 3 anos, 60% para o prefeito trabalhar. Ele demonstrou dentro de 3 anos que ele não tem capacidade para administrar um orçamento tão sozinho. Ou ele está mal orientado, ou ele mesmo está se afundando. A Secretaria de Saúde já passou 3 ou 4 secretários e a secretaria não consegue acertar. Inaugurou SF1, deu uma chuva aí, virou um desespero lá dentro. O pessoal que trabalha. O prefeito não tem culpa nada disso. Quem tem culpa é quem recebeu a obra e não fiscalizou e não acompanhou o funcionamento da obra, que é dever do engenheiro fazer isso. E quem foi consertar os buracos lá foi o pessoal da prefeitura, não foi a firma que veio. Ele tinha que notificar a firma para ir lá fazer o serviço certo. É isso que tem que fazer. O prefeito, hoje, mandaram mensagem, depois que viram aquela notícia na Gazeta, incriminando a Câmara como responsável o progresso do município. Poxa, o progresso do município é só no último ano? O projeto do município, do crescimento do município, né, desde o começo da gestão, teve 3 anos com orçamento, com um cheque branco
3 cheques brancos para trabalhar. Se não trabalhou porque não quis. Se o governo tomou as medidas dele, então, hoje, como estão falando sobre o DT, teve o sindicato que entrou com recurso ao Ministério Público que corrigisse. O sindicato acho que estava certo, porque o Ministério Público e o juiz deu favorável. Se o governo, dentro de um DT, tem que passar as pessoas qualificadas dentro da proporção que eles fizeram a pontuação, por que vai escolher A ou B? Aquilo não é escola de ping-pong, aquilo tem que cumprir a lei. Semana passada, tinha um rapaz que trabalha comigo, lá em São Mateus. Na casa dele chegou uma cesta básica, porque eles têm controle de tudo. Uma cesta básica na segunda-feira. Ficou satisfeito. Ele falou que já fazia dia que não chegava. Quando chegou na quinta-feira, chegou outra cesta básica na casa dele. Ele chegou lá, estava meio de fogo. Ué, rapaz, você não veio trabalhar ontem? É ruim que eu vim trabalhar, hein? Recebi 2 cestas básicas a semana. Para que trabalhar? Falei, bom, 2 cestas, mas eu acho que se enganaram, mandaram 2 cestas básicas em casa. Poxa, tem gente precisando. Isso daí é falta de controle. É falta de controle. Vocês sabem disso. É só eles procurar a quem eles entregar que eles vão saber. Quando essa mensagem de veto que está aí, é o seguinte: nós não queremos atrapalhar ninguém. Agora, se ele mandar um projeto de lei, amanhã não, que amanhã é feriado, na quinta-feira para cá, que está precisando de tantos milhões que tiver lá no banco, para poder pagar a dívida, a gente vai autorizar na hora. Agora, para pegar dinheiro, para dando ordem de serviço, que não vai dar tempo para acabar, como a rodoviária, o Mercado Central, aquela praça lá, que tem um monte de denúncia. Entendeu? É isso que eu quero ver. Vai inaugurar agora um pedacinho lá, para dizer que está trabalhando. Não precisa dizer, o pessoal vê quando está fazendo e quando não está fazendo. Não precisa inaugurar e fazer média com o povo, não. O povo sabe, o povo não é bobo, não. E tem esse vereador. Vocês não ficam pensando que vocês vão apoiar coisas erradas, que vocês vão ganhar voto. Vocês podem não. Vocês podem ganhar subsídio para manter a campanha. Agora, voto, não apoie coisa errada que vocês não vão ter não, que o eleitor não é mais bobo não. E eu acho, e eu tenho certeza, o vereador Valdo falou sobre a economia, pessoas, a Samarco que está fazendo aí, passando por uma turbulência muito grande, e realmente ela caiu num desastre ambiental, e que caiu, por sorte do Rio Doce, caiu dentro do Rio Doce, porque ele já estava morto e vai ser recuperado pela Samarco, mas ele já estava morto. E dizer o seguinte: se o prefeito, quando ele estava aqui como vereador, que ele criticava a administração anterior e falava que ia priorizar o pessoal do município, ele tem aí os vídeos gravados, quem quiser assistir é só requisitar, e fez tudo diferente. Fez tudo diferente. Por quê? Se ele quer que a renda distribuída dentro do município, ele precisa primeiro pagar os empresários. Paga, porque o cara que trabalhou precisa receber. Como que a pessoa vai investir se não recebeu? Quando ele vai lá e protocola a nota fiscal dele para receber, primeira coisa que ele faz,
é pagar o quê? O imposto que ele paga. Ele paga e não adquire o dinheiro. Isso é uma pedalada ao contrário. Pagou, protocolou a nota, pagou o imposto e fica retida a nota. E não tem planejamento para pagar. Então, digo a vocês, vamos trabalhar para que o município anda. Qualquer um de vocês, se ficar 5, 10 dias sem receber o pagamento, vocês vão reclamar, com muita razão, vocês vão reclamar, porque vocês trabalham, tem que receber. E como é que fica os prestadores de serviço que não recebem e não tem capital de giro para pagar os funcionários dele? A gente tem que pensar na gente e nos próximos da gente, porque todos são seres humanos, todos são cidadãos. Então, para você dar uma ordem de serviço, primeiro você tem que ter planejamento, saber que tem dinheiro em caixa para poder estar pagando. Fazer uma rodoviária é linda, fazer uma rodoviária. Terceiriza o serviço da rodoviária, dá para os ônibus que vivem aí, catando o dinheiro dia a dia do povo e não tem um lugar adequado para que o usuário fica usando. Agora, a prefeitura tem que dar uma rodoviária para ser usada. Não, terceiriza esse serviço, dá para os outros. É melhor do que você fazer uma rodoviária com um gasto que vai ter para poder... Faz o seguinte, pega o dinheiro a construir a rodoviária, começa a pagar o que deve, para ver se termina o mandato sem dever nada a ninguém. A lei de responsabilidade fiscal, ela leva o caboclo para a cadeia. Se ele vai preso, ele vai depois. E é muito feio. Isso daí, num município como o nosso, pequeno, com a população que nós temos saudável, e não tem, com 220 milhões é muito dinheiro. E Cone deve receber uns 35 milhões por mês. Alfredo Chaves, uns 35 a 40 milhões por mês. Anchieta, o mínimo que recebeu é 220, 230 milhões. Então, olha a proporção que é, só basta gestor para estar administrando esse dinheiro. Muito obrigado. Devolvo a presidência ao vereador Jocelyn. Terminado todos os oradores, não havendo mais orador inscrito, passo para a ordem do dia, solicito ao secretário que faça chamar os vereadores para apreciação da matéria. Vereador Carlos Valdir. Presente. Vereador Dilhermando Melo. Presente. Vereador Giovanni Meneghelli. Presente. Vereador João Carlos, presente. Vereador Juscelino Gonçalves. Presente. Vereador Zé Maria Roveta. Presente. Vereador Beto Caliban. Presente. Vereador Robson Matos. Presente. Vereador Rosemary Pires. Presente. Vereador Terezinha Bisoni. Presente. Vereador Valber Salarini. Presente. Com a presença de todos, solicito a senhora secretária que faz a leitura dos projetos na ordem do dia. Em votação, a mensagem de veto número 18 de 2016, que propõe veto total ao projeto de lei número 16 de 2016 do Poder Legislativo, que revoga a lei municipal número 1103 de 2015. Está em votação e já tem um parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que assinaram o relator, vereador Giovanni, e o membro, vereador Carlos Aldir Linari de Souza. Mensagem de veto à Lei 16/2016 em votação. Como é que vota o vereador Valber Salarini? Desculpa, só poderia repetir, senhor presidente? É o veto esse? Ok. O veto, Ok. O veto à Lei 16/2016. Tá, ok, eu sou, não, ok, senhor presidente, sou contrário ao veto, óbvio. Como é que vota a vereadora Merinha? Sim, eu votei contra a lei e agora eu voto contra o veto. Como é que vota o vereador Robinho? Senhor presidente, só gostaria de proferir algumas palavras, antes de eu proferir meu voto. Eu só percebo uma hipocrisia muito grande, por conta de que um sacode o cacho e o outro vai lá colher.
Esse vereador vota favorável ao veto, senhor presidente. Como é que vota a vereadora Tereza? Contrário ao veto. Como é que vota o vereador Carlinhos? Contrário ao veto. Como é que vota o vereador Carlos Valdir? Contrário ao veto. Como é que vota o vereador Giovanni? Contrário ao veto. Como é que vota o vereador Zeco? Favorável. Como é que vota o vereador Dilermando Melo? Contrário ao veto. Como é que vota o vereador Beto Calimã? Pela manutenção do veto. Com 3 votos contrários, o veto aprovado. 3 votos favoráveis ao veto. E... Veto rejeitado. Foi derrubado o veto. Entendeu? Será mantido o projeto. Eu quero... Eu sei, mas eu quero, antes de falar sobre esse projeto aqui, eu quero falar para o vereador que deve votar pela a competência e o modo de trabalhar. A gente não pode trabalhar para poder segurar emprego de mulher, de cunhado, de nada. A gente deve ser bem radical, as coisas certas do município. Nós não podemos prejudicar uma população por causa de 2 ou 3 pessoas. Dando seguimento. Também em votação o projeto de lei número 18 de 2016, que dispõe sobre repasse de recursos públicos à Associação Pestalozzi Cativar de Anchieta, no valor de até R$ 32.700. Já está com parecer favorável da comissão, mas tem uma emenda aditiva, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que acrescenta parágrafo único ao artigo 3º, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º. A entidade beneficiada deverá prestar contas mensalmente, formalizando a comprovação do cumprimento do seu plano e trabalho até o 20º dia do mês seguinte. Parágrafo único. No prazo de até 3 dias após a apresentação da prestação de contas ao Poder Executivo, deverá ainda a entidade favorecida apresentar a mesma prestação de contas ao Poder Legislativo de nosso município. Essa emenda é de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Emenda aditiva ao projeto de lei 18/2016. Do vereador José Maria Roveta, Giovanni Lousado Santos e Carlos Valdir Molinar de Souza, da comissão. Como é que vota o vereador Giovanni? A emenda. Favorável, presidente. Como é que vota o vereador José Maria a emenda? Favorável. Como é que vota o vereador Dilermando Melo a emenda? Favorável. Como é que vota o vereador Beto Calimã? Favorável. Como é que vota o vereador Carlos Valdir? Favorável. Como é que vota o vereador Carlinhos? Favorável. Como é que vota o vereador Valber Salarini? Favorável. Como é que vota a vereadora Merinha? Favorável. Como é que vota o vereador Robinho? Favorável. Como é que vota a vereadora Terezinha? Favorável. Com os votos favoráveis, emenda aprovada, projeto em votação com emenda. Projeto de lei 18, de 9 de junho de 2016. Como é que vota a vereadora Terezinha? Favorável. Como é que vota o vereador Robinho? Favorável, senhor presidente. Como é que vota a vereadora Merinha? Favorável. Como é que vota o vereador Valber Salarini? Favorável. Como é que vota o vereador Carlinhos? Favorável. Como é que vota o vereador Carlos Valdir? Favorável. Como é que vota o vereador Giovanni? Favorável. Como é que vota o vereador José Maria? Favorável. Como é que vota o vereador Dilermando Melo? Favorável. Como é que vota o vereador Beto Calimã? Favorável. Projeto aprovado com a redação final. Acabou. Não tendo mais nada a tratar, essa presidente declara encerrar a presente sessão e convida todos para uma próxima. Uma boa noite a todos.